por favor, nosso querido livro de número 9, e abram ele aí na página alguma coisa, também conhecida como, conhecida como 52. Bom, galera, então, tem uma coisa que a gente certeza para vocês é que, não sei se eu cheguei a falar a aula passada com vocês, é que este ano nós continuaremos online. Então, esses dois meses, assim, um mês só, né? Este próximo mês, a gente vai continuar trabalhando online. Aliás, amanhã, inclusive, vai ter aí um novo, não um decreto, mas mais uma nova uma transmissão aí do governador, pelo que a gente ficou sabendo, pela mídia, né? E aí, por aí, questão de aumento de casos, essas coisas assim, possivelmente, não é uma certeza que a gente tem, mas possivelmente haverá um endurecimento. Eu acho difícil endurecer mais do que está, né? Nós já estamos aqui parados, fechados, principalmente final de ano, né? Fechar lojas, essas coisas. Mas vamos ver o que ele vai falar, pelo menos com relação a nós. A única coisa que a gente tem certeza é que esse ano nós não voltamos, tá? Outra coisa, nós estamos com aula de reforço, já falei para vocês. O reforço tem que marcar, tá bonitinho lá no grupo de vocês. Eu coloquei um vídeo lá explicando para quem quiser marcar o reforço. Pessoal, o reforço não precisa ser necessariamente do livro 9, até porque nós estamos há 8 meses tendo aula online. É do livro que vocês acharem melhor, tá? Só a única coisa que eu peço a vocês é que me avisem, é que marquem, porque se você não marcar e aparecer aqui, eu não vou te atender, nem por maldade, porque não pode, tem lá todos os procedimentos, o responsável de vocês tem que preencher um documento ali, assinar um documento falando falando o porquê que vocês vocês não têm nenhum tipo de enfermidade, aí você pode assistir, ele autoriza você a assistir as aulas, o reforço, tá bom? Bom, galera, continuando então, outra coisa, nesse livro nós repetimos algumas coisas, né? Aliás, em redes em geral, nós repetimos algumas coisas, mas que eu quero que vocês entendam principalmente, todas as vezes que nós repetimos algum assunto, é porque há necessidade, né? Necessidade de que seja repetido, a necessidade de que a gente tenha que passar de novo. Mas por isso mesmo, né? Mais por necessidade do que para que, principalmente, vocês tenham um entendimento melhor, tá? Lembrando que estamos longe, lembrando que cada pessoa ali absorve de algum jeito diferente os conceitos que vamos passando, tá? Outra coisa, esse livro é o livro que vocês mais vão usar profissionalmente. Então, procurem ler ele tem coisas bem bacanas, a linguagem tá legal, tá bom? Então, procurem estar sempre lendo ele, tá bom? Outra coisa, pessoal, os exercícios, não deixem de fazer. Nós já estamos chegando no final desse livro, tem só mais duas aulas ou 3, e aí a gente finaliza ele, tá? Então, finalizando, aí tem que lançar a nota, e quem não faz exercício, nota não tem nota, né, gente? Não tem jeito, não dá para inventar a nota para você, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco da configuração de switch, configuração de roteador. Hoje nós vamos falar da parte básica da configuração do roteador, tá? E semana que vem nós vamos falar da parte mais avançada, né? Professor, isso aí não tem parte prática? Né? Tem, gente, lógico. Tá? Então, quando nós
formos voltar lá, né? Voltar, isso está anotado, e vocês vão ter, sim, a parte prática desse livro aí, tá bom? Bom, galera, o que eu já expliquei para vocês? Qual que é a função do hub? O hub, ou concentrador, tá? Ele vai receber os dados e vai reenviar. Na verdade, se a gente fosse fazer, falar para vocês o que ele faz mesmo, é pegar a rede e dividir, tá? Então, ele só pega a rede e redivide, tá? Qual que era o problema do hub? O hub original, aquele hub que nós tínhamos há alguns anos atrás, ele não existe mais, tá? Então, esse hub que pega e divide para todas as portas, ele não existe mais, tá? Por quê? Porque hoje os hubs, se você for comprar um hub pequenininho, ele é um hub switch. O que é isso de mandar para todas as portas? Quando você ia enviar uma informação, ele enviava essa informação para todas as portas disponíveis. Então, se você tivesse um hub de, sei lá, um hub de 8 portas, por exemplo, você queria mandar para uma porta específica, né? Você mandava, ele acabava mandando para todas as portas. Tá? E o que acontecia muito? Eu já falei isso para vocês. O que acontecia bastante era a perca de pacotes. Então, tinha muita perca de pacotes. Tá? Então, o que ocasionou, né, essa perca de pacotes acabou ocasionando ali, né, que acabava ocasionando uma desestrutura de rede. A gente acabava tendo problemas, às vezes, como o TCP ainda já, mesmo não sendo tão evoluído naquela época, ele quebrava o pacote em alguns pedaços, às vezes não chegava a informação inteira, tá? O hub evoluiu, ele virou um switch, aí que eu falei para vocês. O switch, ele também é um divisor de redes, mas ele pega essa rede e divide ela, e quando você vai enviar informação, ele envia apenas para uma porta especificamente. Então, você não tem mais o problema de perca de pacote. Se você queria mandar para uma porta, ele enviava apenas para a porta que você queria. Outra coisa, pessoal, que o switch também fez, ele evoluiu e hoje nós temos switches que são gerenciáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse switch, ele evoluiu, tá? E aí você tem um software que você pode fazer com que ele gerencie a sua rede, tá? E a evolução do switch é o roteador. Já falei isso para vocês também uma vez. O roteador, galera, os primeiros roteadores, eles não foram criados para serem Wi-Fi. Então é um erro a gente pensar que todo roteador é Wi-Fi. Não, pessoal. Os primeiros roteadores, pelo contrário, não tinham nada de Wi-Fi, tá bom? Eles foram, assim, criados para... Os primeiros, eles foram lançados principalmente para que nós pudéssemos ter um software de gerenciamento da rede, tá? Aí, galera, o que aconteceu? Passou um tempo, começou a se popularizar as redes sem fio, principalmente devido aos notebooks. Aí, né, o que a gente hoje é comum por causa dos smartphones, mas na época não era tão comum, a rede era toda cabeada, tá? E aí isso foi melhorando. Hoje os roteadores se dividem em dois, especificamente. Nós temos roteadores que são domésticos, esse que a gente tem em casa, que nós utilizamos muito, né? E aí qual que é o problema dele? Nós vamos ver daqui a pouco, o software ele não tem tantas opções assim de mudança, de configurações, tá? Então, quando você vai configurar o roteador na sua casa, principalmente esses mais esses domésticos, assim, esses modelos mais simples, vocês vão notar que não dá para mudar muita coisa, tá? Você configura ali a sua rede sem fio, a sua senha, no máximo para colocar um IP fixo,
Às vezes nem isso, tá? E também, outra coisa que eu já falei para vocês, é a questão da quantidade de IPs, né? O que é isso, quantidade de IPs? A quantidade de dispositivos que você vai conseguir pôr na rede. O que acontece? O que quer dizer isso aí, né? Limitação de quantidades de números de IPs. Você não vai ter tanta gente assim que você vai conseguir conectar. Bom, tem os profissionais, já falei para vocês, além dele ter um software melhor de gestão, então você tem condições de gerir melhor a sua rede, você também tem outras opções de configuração, como por exemplo, pessoal, dentro desses softwares de gestão, você pode, por exemplo, ter um firewall melhor. Na aula que vem nós vamos falar bastante sobre firewall, para configurar o firewall, que é o dispositivo de rede. Você pode limitar a banda, é bem legal limitar a banda, porque um dos problemas que nós temos, vou falar, por exemplo, um problema que eu estou tendo lá em casa. Olha só que interessante. Lá em casa, hoje nós usamos muito serviço de streaming, né? Certo? Então, e o roteador que eu estava usando era um roteador simples, comum. E qual problema eu tinha? Toda vez que eu habilitava o meu serviço de streaming e tinha, por exemplo, estava todo mundo lá em casa são quatro celulares conectados, pelo menos, e aí 2 TVs, e aí você habilitava o serviço de streaming, você via que o roteador ele não entendia que ele não precisava enviar a mesma quantidade de banda para todo mundo. E aí, o que ele fazia? Ele dividia por igual. E aí, o seu serviço de streaming, por exemplo, lá, Netflix, Amazon, o que for que você for usar, ele baixava a qualidade, né? Eu estou com um roteador melhor, ainda não é esse aí, que esse aí é meio que um sonho, mas eu já estou com um roteador melhor, tem um software melhor, e aí eu consegui, nesse software, jogar um IP fixo para as TVs, para as 2 TVs, para que elas tivessem uma quantidade de banda melhor. Fora isso também, pessoal, o que estava acontecendo com o meu roteador lá era o seguinte, por exemplo... Oi, professor. Oi, bom dia. Bom dia. O meu roteador, ele, além dele, né, às vezes ter esse problema que eu falei para vocês com relação ao streaming, que precisa de mais banda, eu tenho 90 mega de internet. Meu roteador, ele limitava 30 e poucos. E aí, realmente, eu nem cheguei a reclamar com o meu provedor, porque eu sabia que o problema era no roteador. Tá? Professor, como é que eu sei para descobrir se o problema é no meu roteador ou não? Simples, testa no modem. Pega um computador, um notebook, cata o cabo, conecta no seu modem, desde que seu modem deixe, tá? Tem modems que não deixam, tá bom? Então, Professor, oi, pode falar. e se o modem for junto com o roteador? Porque o meu da NET, o cara veio instalar, aí ele trouxe, é modem e roteador, tudo em 2000. Olha, esses aí são os mais tristes. Por quê? A NET, a Vivo, a Claro, todas as empresas, essas empresas grandes, elas têm um aparelho que mede a rede. Então, você vai chamar o cara ali, ele vai conectar antes do seu modem e vai falar para você, ó, tá chegando. Que o aparelho dele... E ele não estará mentindo, porque aquele aparelho ele vai medir e vai falar que tá chegando. Só que aí você vai falar o seguinte, então o problema é no meu modem, porque do modem para frente ela não tá vindo. E pela lei hoje, que é uma coisa que estão querendo mudar, pela lei hoje, a lei protege o provedor. Que se o provedor provar que saiu de lá 100 mega e chegou na sua ponta, no aparelho dele 100 mega, do modem para frente é problema seu. Mesmo ele te fornecendo. Porque na realidade ele pode falar que o modem está recebendo e o roteador não está conseguindo gerenciar. Aí você vai falar, mas o roteador é seu. Vai falar, não, o roteador é um presente que eu estou te dando. Entendeu? E acontece muito. Esses roteadores, tinha um, eu não sei se ainda é esse, tá?
Tinha um da Foxconn que eles mandavam que era horrível. E muito cliente meu eu tive que ir para pôr um roteador da frente. Então aí desabilitava o Wi-Fi, o rádio do roteador da NET, da Vivo lá, na época acontecia isso na NET. Eu desabilitava o roteador e dali para frente passava a usar o roteador que ele adquiriu. Mas a dificuldade que tinha era a intensidade de sinal. O sinal não ia numa sala de 4x4, por exemplo, na sala inteira. Entendi. Não dava muito BO. O que tem Hoje, aqui... Oi, pode falar, Lu. Então, agora, o que tem aqui em casa, ele é bom, tô. Minha casa é grande, então, tipo, ele tá Uhum. pegando tudo. Então, Talvez eles tenham melhorado, né? então já faz bastante tempo, né? É. Outra coisa, outro problema que eu tenho visto acontecer, eu vi isso com um da NET, acho que da NET ou da Vivo, agora eu não vou lembrar de cabeça. Eu fui num cliente e ele usa IPTV, ele usa aquela box, né? E tinha um bloqueio no roteador. Na verdade é no modem, né? No roteador. Aí você conectava, nem habilitava a box. O que teve que fazer? Colocar outro roteador à frente para pegar um serviço diferente para poder pegar a box. Caramba. Eles colocaram um bloqueio, só que eles não falam, né? Eles não vão chegar para você e falar assim, tem um bloqueio para IPTV. E você também não pode falar, eu tenho IPTV em casa, eu burlo a rede. Eu Fica um negócio. piratei aqui. Tem um negócio meio estranho. E, aí você não pode reclamar que é isso, porque os outros serviços de streaming funcionam. Se você acessar o Netflix, funciona, o Amazon Prime, funciona. Todos, o YouTube normal, só quando você coloca IPTV. o IPTV ele não funciona. É muito. Aham. E aí eu descobri por curiosidade. Eu falei, o cliente tinha um roteador parado lá, eu falei, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí eu coloquei um roteador à frente, coloquei uma faixa de peso diferente, deu certo. Funcionou perfeitamente. O- Foi um teste e sem querer deu certo. Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Escrevam o que vocês entenderam, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Então, bom, continuando aí, né? Bom, galerinha, nós já vimos também alguns softwares para controle de rede. Esse é um dos exemplos. Esse é um dos exemplos de um programa que te auxilia, tá? Como assim te auxilia, pessoal? Ele vai auxiliar vocês, principalmente, onde colocar o seu roteador. Você vê, esse programa é para Android, lembrando, e ele vai te mostrar duas coisas que são de suma importância. A primeira, o nível de sinal, então é o lugar onde vai acomodar melhor. Você tem uma casa muito grande, onde você pode acomodar melhor a sua rede, tá? O seu roteador, perdão. E o segundo é o canal. A gente já falou sobre o canal, né? Então, a gente já falou sobre isso. Qual que é o problema de você ter uma rede, várias redes no mesmo canal? Ele vai causar interferência, tá? Então, ele vai causar interferência ali, e aí você não vai conseguir conectar direito, tá? Como assim, pessoal? Vamos supor que tá todo mundo aqui, igual essa rede aqui, ó. Um monte de gente está no canal 8. Se você está num canal automático, se você deixou lá no canal automático, o que vai acontecer é que quando colidir os pacotes, ele vai desabilitar todo mundo, cai todo mundo na rede. Às vezes, é imperceptível. Dependendo do que você utiliza, ele vai ser imperceptível, tá? Quem utiliza, por exemplo, professor, mas no meu smartphone, eu não consigo perceber isso aí. Por quê? Porque, pessoal, porque às vezes você está só mandando uma mensagem, por exemplo. Mas, por exemplo, num serviço que você precisa ter ali uma ação que seja de conexão 100% estável, tá? Você vai perceber quando isso começar a dar problema. Então, tem que ficar de olho na... professor, mas eu estava olhando aqui, todos os canais eles têm alguém conectado. Então, utilize o que tiver menos pessoas. Se você vê que tem menos pessoas, ou menos dispositivos, é lá que você vai fazer a sua conexão. Tá bom? E também o projeto de rede wireless, ele veio para nos auxiliar. Como assim nos auxiliar, né? Como um projeto de rede wireless veio auxiliar-nos? Pessoal, antigamente nós tínhamos muita dificuldade em topologia e em estrutura de rede. Como assim muita dificuldade? Por exemplo, vocês viram lá no livro 8, de barramento, de tipos de rede ponto a ponto. E esse tipo de estruturas ali, nós tínhamos que seguir ao pé da risca. Hoje, nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque não precisa mais ter um desenho de rede formatado, tá? Então, hoje, a gente pode simplesmente, muito por causa do roteador, colocar ali do jeito que nós acharmos melhor. Então, do jeito que você achar melhor a metodologia de estrutura da sua rede, você pode pôr tranquilamente, tá? Sem você ter a obrigatoriedade de usar um desenho. É lógico, pessoal, que numa rede profissional, a gente vai ter muito mais problemas, né? Não é simplesmente chegar e achar que nós vamos aí, profissionalmente falando, tá, galera? Que nós vamos aí pegar e colocar da maneira que a gente acha melhor. Não é assim, tá? Vocês vão ver lá, principalmente quando tem que cabear uma rede inteira, vocês vão notar que não é bem dessa maneira que nós vamos fazer. Tá bom? Tem toda uma estrutura que tem que ser seguida. Beleza? Bom, galera, outra coisa que nós já discutimos também é sobre a rede 3G e 4G. 3G, o sinal vai chegar
primeiro via satélite, vai voltar e vai ser retransmitido. 4G, chega um cabo de fibra ótica até a torre e da torre ela é reenviada. Qual que é a diferença entre um e outro? A tecnologia. Se o seu aparelho não suporta a tecnologia 4G, não adianta, ele nem vai reconhecer, tá? Qual que é o problema do nosso país? Pessoal, na Copa de 2014, havia uma promessa do governo que o país inteiro teria o 4G. Na Copa de 2014, havia uma promessa que todo o país seria 4G a conexão. Nós temos lugares hoje que não tem 3G. E muito mesmo. Tem muito lugar. Tem lugar que você vai que não tem conexão alguma. Tá? Ah, mas aí é problema da operadora que você usa. Não. Na operadora, você vai... Hoje nós temos 3 grandes operadoras. Vivo, Oi, TIM, 4. Apesar da Oi já estar quase para falir, mas Vivo, Oi, TIM, claro, as 4 que eu comodo, se você pegar no país inteiro. Mas, por exemplo, se você pegar... aqui pega... Nessa cidade, então, pega qual operadora? A X. Você vai lá, você pode notar que nessa operadora, às vezes, não tem o 3G, tá? Não é nem o 4. E hoje nós vivemos o 5G. Semana que vem eu vou falar com mais propriedade sobre ele. Tem algumas coisas interessantes para falar. E o 5G ele tem mais uma diferença. É uma conexão mais inteligente. Ele é voltado para o IoT, que é a internet das coisas. E aí, esse ser voltado para a internet das coisas faz com que ele tenha um tipo de conexão mais integrada, né? Por exemplo, a questão do carro inteligente. Vai ter, lá na China, isso eu estava lendo uma matéria esses dias. A China, não sei se é verdade, tá? Às vezes também um pouco da matéria seria um pouco... Eu acho que achei um pouco exagerado o conteúdo dessa matéria que eu estava lendo. E eu lembro que o cara falava que lá já tem um nível de tecnologia de reconhecimento facial que já permite diagnosticar um monte de coisas, né? Por exemplo, lá fazendo para combater o coronavírus. Se a pessoa, por exemplo, ela foi diagnosticada positivamente, eles traçam aonde a pessoa foi passando para poder verificar para quantas mais pessoas ela pode ter transmitido. Isso é graças ao serviço de 5G mais inteligente, tá? Aqui no Brasil, nós ainda não tivemos o leilão. O leilão de 5G é 2021, está marcado. Quem está mais à frente aqui, pelo que eu vi nos testes, é uma empresa chamada Huawei. Ela é uma empresa chinesa. E aí o governo, por questões... como é que eu vou falar para vocês? Por questões demagógicas ali, por questões de proximidade, o governo não quer que a Huawei assuma o país. Cara, eu sei lá, eu acho que deveria ser por motivos o mais profissional possível, né? O governo ele devia pensar primeiro no que seria bom para o povo. Eu não sei dizer se, por exemplo, a Ericsson, que é uma também das que estão concorrendo, se ela é 100% confiável. Isso eu não posso falar para vocês. Mas pelo que eu vi de estudos, a Huawei aqui, a TIM fez um teste em Santa Catarina com a antena da Huawei e foi absurdamente bem o teste, tá? Isso aí eu vi nos testes. Outra coisa também, pessoal, 80% das torres no Brasil são da Huawei. Então já dá para pensar a dificuldade que nós teremos se outra empresa ganhar o leilão. Então, você já imagina a quantidade de torres que existem, são mais de 10 mil no país inteiro, bem mais de 10 mil, e aí você vê a quantidade, né, faz vezes 80%, já dá para ver como que vai ser difícil se a Huawei não ganhar. Mas, primeiro, eu acho que a gente devia se preocupar em ter o 4G, né? Ou ter o 4G estável, tá? O dia que nós tivermos o 4G estável, aí nós podemos pensar no 5. Tá? Diga, Lucas. Eu vi uma notícia que, tipo, a Anatel, não sei, algum ministério aí do governo, ele vai tipo, melhorar o cabo de fibra ótica. Eu tava vendo uma notícia, assim.
Para Hoje, poder deixar mais estável 4G, a rede fibra ótica também. hoje é um problema que nós temos, né? O problema é o seguinte, a nossa estrutura de redes é muito velha, é muito arcaica, muito antiga. E isso fez com que nós acabássemos tendo ali muitos problemas com relação à chegada. Então, às vezes sai do data center das empresas, sai boa, mas durante esse caminho ela vai se perdendo. Hoje tem o ministro das comunicações, ele que é o responsável ele vai ser responsável por isso. Hoje ele é na área da tecnologia, acho que o nome dele é Fábio Faria, se eu não me engano. Só confirmar aqui. Hoje, para quem trabalha com tecnologia, isso mesmo, Fábio Faria. É uma das coisas, assim, vai ser uma das coisas mais importantes que nós vamos ter o ano que vem. Porque parece uma coisa boba falar, pô, mas como assim, né? O ministro das comunicações, ele devia cuidar da TV, né? Mas ele que gerencia a Anatel, por exemplo, o presidente da Anatel é subordinado a ele. Então, ele vai ter uma importância gigante nesse leilão. Porque se o país entrega para uma empresa que não tem know-how, nós vamos ter alguns problemas, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício. O que vocês entenderam disso aí? Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Deu tempo, né? Bom, vamos lá. Então, continuando aí, pessoal. Aí no livro de vocês, na página alguma coisa, também conhecida como 52, ele vai primeiro falar um pouco sobre a configuração do switch. Pessoal, tomem cuidado que os switch não são todos que são gerenciáveis. Às vezes vocês vão chegar, e principalmente num princípio, e vão achar que todos os switches podem ser gerenciáveis. E não são, tá? Tem switches ali que, esses dias eu peguei um que eu vi o tamanho dele, eu falei, nossa, um switch desse deve ter um software gigante. Cheguei lá, ele era um switch comum. Então, não são todos que são gerenciáveis, tá? Outra coisa, aí na página 53, ele vai falar sobre o comando ARP. Se você abrir o prompt, executar CMD, colocar ARP -A, ele vai te mostrar alguns endereços e sufixos da sua placa. Aqui no meu aparecem 2, né? Desde o meu IP, alguns outros endereços que estão ligados à minha máquina. Aqui tem 2, né? Eu estou conectado tanto no Wi-Fi quanto na LAN. E qual que é a função, né? Essa função é te mandar uma tabela de IPs que você pode estar usando. Aí tem IP de entrada, IP de saída, tem alguns IPs de sites, tá? O próprio do gerenciamento da reunião de vocês e assim por diante. No livro de vocês também tem um passo a passo aí de configuração de switch, tá? Depois a gente vai ver isso com calma, podem ficar tranquilos, tá bom? Depois a gente vai ver como é que faz isso no passo a passo, tá bom? Outra coisa que está aí também na página 59 é o Patch Panel. O que vocês têm que saber sobre o Patch Panel, pessoal? Sobre o Patch Panel, vocês têm que saber apenas o seguinte, que você só vai conseguir fazer, ele só vai redistribuir a rede. Então, por exemplo, a informação tem que vir de outro lugar, tá? A informação tem que vir de um roteador, a informação tem que vir de um switch que seja gerenciável, mesmo que não seja, que o modem que ele só vai distribuir IPs na rede, tá? Mas o Patch Panel, ele não vai fazer configuração alguma, ele é só uma tomada, tá, pessoal? A informação já vem de outro lugar. Bom, vamos ver aqui um pouquinho da configuração do roteador. Configurar o roteador é muito simples, tá? Vou pegar aqui um da TP-Link aqui, por exemplo, né? Vou entrar já direto na página, que é melhor. Vou pegar um modelo que eu conheço aqui. O problema é que eu não estou achando aqui em português. Aqui. Bom, pessoal, hoje a gente vai pegar só o passo a passo. Semana que vem eu vou explicar cada um desses aqui para vocês. Então fiquem espertos, tá? Esse roteador, professor, mas esse passo a passo funciona com qualquer um? Só muda às vezes uma nomenclatura ou outra. Alguns ainda são em inglês, tá? Apesar de já grande parte dos roteadores terem softwares em português, mas ainda tem bastante em inglês, tá bom? Bom, galera, continuando aqui então. Então você vai abrir, como que eu entro nessa tela? Tem algumas opções. Geralmente, esses roteadores mais novos, embaixo dele vai ter um endereço. Os mais novos já têm um endereço já web. Por exemplo, o TP-Link, esses modelos mais novos, ele vai estar escrito tplinkLogin.net, tá? Então, ele vai utilizar esse endereçamento aí, tá? Mas geralmente é pelo número do IP. Então, você vem aqui, ó, vai no CMD, digita, por exemplo, ipconfig. Tá? E aí, você vai buscar o gateway padrão. Então o gateway padrão geralmente vai estar 192, 168, ou .0.1, ou .1.1.
Fazendo isso, você vai digitar esse número aqui, ó, na barra de endereço. Então, 92.168, ou .0.0, .1.1. Você fez isso aí, pessoal, ele vai abrir uma tela. Aí você vai pedir sua senha. Geralmente admin, ou geralmente admin sem senha, tá? Bom, então vamos lá. Abriu essa tela, você pega o passo a passo, vocês vão clicar em avançar. Opa, já deu um... Ah, só porque eu queria. Eu tenho que usar um inglês, tá? Porque esse aqui tá fora do ar. Vamos pegar um inglês aqui mesmo. Vamos dar next. A primeira opção, tipo de conexão. Hoje em dia, quase todas é um IP dinâmico. Por que quase todas é um IP dinâmico? Porque o modem vai te fornecer um IP e você só vai retransmitir trabalhando como gateway. Você não, né? O roteador. Clique em next. Aqui é a configuração do seu rádio, do seu Wi-Fi. Você vai escolher habilitado ou desabilitado. Se você desabilitar, ele não vai ter rede sem fio, tá? Aqui é o nome da sua rede. Você pode pôr qualquer nome. Não há um nome específico, tá? Aqui é o seu país. Você pode escolher o seu país de origem, mas se você deixar Estados Unidos, não vai mudar nada, tá? Depois, o tipo aqui, ó, do seu canal. Aí foi lá onde eu falei que vocês têm que mudar, né? São 14, mas o Brasil só reconhece 13. Um canal bom de ser utilizado é o 11, tá, pessoal? É um canal bom de ser escolhido. O modo, geralmente a gente deixa em todos, né? No automático, e a taxa máxima também. Porque aí ele vai, o dispositivo que vai reconhecer, tá bom? Aqui é a segurança, WPA. São letras e números, e aí, pessoal, a gente sempre indica colocar isso aqui, ó, aluno, arroba, por exemplo, desculpa, coloquei aluno aqui, mas colocar caracteres, o ideal é que use maiúsculos e minúsculos, tá? Um caractere especial. Com essa cedilha. E número. A cedilha é embaçada. Eu ia falar da cedilha. Essa cedilha, os gringos não vai hackear. Tá? Nunca, é verdade. Mas tem um porém. Tem rádio que não aceita ser cedilha, você acredita? Tem. Nossa. Tem rádio. E nem é o rádio que está enviando, é o rádio que está recebendo. Então, por exemplo, pode ter smartphones, notebooks que não reconhecem a cedilha. Você acredita? Já aconteceu isso comigo. A pessoa pediu, o nome tinha a cedilha, eu coloquei, aí na hora conectou ali, aí a hora que ela foi conectar outros dispositivos, não conectava, aí eu tive que alterar. E o pior foi para descobrir o que era, né, o porquê que estava, por que não conectava, por que era o problema da cedilha. Fiquei um tempão, aí mudei a senha, configurou, então era a cedilha mesmo o problema. Tá? Bom, mas põe assim que também vai ser difícil mesmo. Mas foi o que o Lucas falou também, gente. Se você colocar a cedilha aqui, só se o hacker for brasileiro mesmo. Porque aliás, só se o hacker for brasileiro, não. Tem um segredinho também. O cara, para hackear a sua rede, ele vai usar um sistema de log de keys, né? De keylogger ali, de testes. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, até chegar na sua senha. Só que tem um detalhe. Esses softwares são todos em inglês. Exatamente. Entendeu? Então, não existe software de tentativa de roubo de senha que seja em português. Então, jamais ele vai descobrir. Acento, por exemplo, que foi o que eu falei para vocês. Às vezes, pode acontecer, eu sei, hoje em dia é mais difícil, mas pode acontecer do seu rádio não suportar. Tá bom? Mas pode acontecer sim. Tá? Bom, vamos no next. E aí você dá um finish. E aí, em alguns casos, pessoal, pode ser que você tenha que reiniciar o seu dispositivo. Ó, tem gente também que tem redes também que você tem que tirar o cabo às vezes, tá? Ah, professor, se não funcionar de primeira, tira o cabo. Tira o cabo e
você vai notar que ele vai voltar a funcionar, tá bom? Galera, alguma dúvida? Não, por enquanto não. Tranquilo? Tranquilo. Marcos, agora você escutou Tranquilo. toda a explicação, Marcos? Agora sim, professor. Ah, não vou precisar te dar uma voadora. Não, professor, não. Eu tô muito preocupado com a minha cachorra, só isso. Meu Deus do céu. Então tá bom, gente. Pessoal, vamos para o último exercício de hoje. Esse é do livro, tá? Esse exercício aí tá lá na página 71 e 72 do livro de vocês. Tem bastante tempo, temos 40 minutos. Dá tempo sossegado de vocês fazerem. Vai lá, pessoal, pode fazer.